E aí, Joelson Cardoso, quem está no estúdio conosco aqui para conversar sobre as pesquisas aqui na nossa terra de Jaguaruna? A gente vai continuar falando sobre as histórias aqui de Jaguaruna com os pesquisadores a Ximena Villagrán, o André Menezes Strauss e o Giovanni Guimarães, que voltam aqui no nosso estúdio para conversar conosco, porque o trabalho lá foi intensificado, o pessoal teve visita e agora também estão encerrando esse ciclo, mais esse ciclo aqui na nossa cidade. Muito boa tarde, obrigado por estarem aqui na Rádio H2O mais uma vez. Boa tarde, muito obrigada pelo convite novamente aqui na rádio. Giovanni, boa tarde. Boa tarde, Joelson, Bica. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui hoje e trazer mais informações do que a gente estava fazendo aqui nas pesquisas. E boa tarde ao André, que agora hoje vem aí com a gente também trazer um pouquinho mais do seu trabalho também. Boa tarde, André. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estão encerrando então esse ciclo aqui, foi um mês mais ou menos de escavações aqui em Jaguaruna, no Sambaqui Jabuticabeira, que é esse trabalho que vocês vêm realizando. Ontem teve a visita das crianças, né? Como é que foi essa experiência aí com os alunos? Olha, eu acho que ontem foi uma grande experiência e eu coloquei a professora Ximena à prova, né? Foram mais de 100 crianças visitando o sítio arqueológico e eu acho que foi uma experiência muito bacana. Primeiro que de ter iniciado, né, essa atividade em sala de aula, desenvolvido, né, falado sobre arqueologia e depois ter essa possibilidade de aproximar eles ao campo, né, a como que a gente desenvolve a pesquisa lá no sítio arqueológico. Então acho que isso foi uma experiência muito bacana, o Joelson. Bacana. E o pessoal pôde acompanhar ali o trabalho que vocês estavam ali atuando, né, com a equipe da USP, trabalhando ali, fazendo as escavações, mostrando para eles como é que é esse trabalho. Isso, era o último dia de campo, já estava fechando, era bem no final. Estávamos terminando uma das escavações, a gente abriu duas, uma deixamos aberta para eles poderem ver o que tinha aparecido, a outra ainda estava em andamento e foi muito, muito gratificante, foi muito divertido também, né? Iam chegando as turmas, a gente via o ônibus, a gritaria dos alunos e foi bem interessante. Eu achei eles muito, muito comprometidos, fazendo muitas perguntas, super curiosos e aí o Giovanni também fez o exercício de colocar os nossos alunos também, arqueólogos, né, para conversar com eles, para contar sobre as atividades, sobre o que a gente tinha achado, e isso criou uma dinâmica muito bonita. Pintou alguma curiosidade estranha, assim, algo de diferente, que tipo deu interessante da gente relatar aqui, não? Das perguntas dos alunos. Dos pequenos. Não, eles se interessaram, acho que o que mais chocou para eles é ver que tinha esqueletos humanos. Então eles perguntaram, a gente comentava, não, aqui então saiu um sepultamento, contávamos um pouco da disposição do corpo, né, que é totalmente diferente dos cemitérios nossos atuais, que a gente tem esse hábito de colocar o corpo estendido num caixão, que aqui era diferente, que era fletido, lateral. E eles falavam, mas isso é osso, não é madeira? Isso parece madeira. Aí eles falavam, não, aí eu ia contando qual osso, de qual parte do corpo, o crânio, o fêmur. E eles ficavam bem impressionados. Achavam, tipo, nossa, que incrível. Aí queria... Eu vi um vídeo, o Marcelinho fez um vídeo da recepção de uma das turmas com o Gilvan. E depois de ver o vídeo, eu acho que seriam uns 200 alunos. O Gilvan correu com 100 na chegada, porque ele recebe os alunos falando sobre ossos humanos já ali. Eu disse, o aluno já arrepiou, já uns coisas não entraram. Para prepará-los, né? Claro. É porque às vezes algum aluno pode ter algum receio, né? E tu já trazendo essas informações, isso dá liberdade de se ele quer ou não visualizar, né? Eu acho que isso também é bacana, né? Entender que há limitações, né? E obviamente por mais que a gente quer informar, trazer o que a gente vai encontrar no sítio arqueológico, a gente tem que entender. Eu achei um cuidado interessante, claro que eu estou brincando, né? Mas eu achei um cuidado interessante que tu avisa caso alguém tenha algum tipo já de trauma, de problema, não queira ver, já nem aproxima que não tem escolha quando botou. E a outra coisa, o cuidado para se manter, acho que eles começam a entender também a importância do cuidado para manter o sítio preservado, né? A proximidade, não toca, como é que funciona. E todos, ao menos do que vem em vídeo, parecia que todos estavam ouvindo e respeitando essas orientações, né? É por isso que é importante, né? A educação patrimonial nunca ser uma atividade pontual, né? Ela sempre ser processual.
Então a gente começou isso lá em sala de aula. É claro que quando a gente chega no sítio arqueológico, a gente reforça alguns pontos. Mas tudo que eles estavam vendo, né, como a metodologia da arqueologia estava sendo aplicado lá em campo, isso tudo já estava sendo trabalhado lá em sala de aula. Aquilo ali, na verdade, ele serve como um grande espaço pedagógico que reforça tudo aquilo que a gente estava fazendo em sala de aula. Então acho que é justamente isso que é uma premissa da educação, né? A questão da aprendizagem, ela precisa ser significativa, né? Então ter esse momento em campo foi reforçar tudo o que a gente estava discutindo em sala de aula, né? E principalmente o que a gente vem pesquisando aí no campo de estudo da arqueologia, né? Nos sítios arqueológicos, em laboratório, né? Teve até umas cobranças aí. Ele perguntava, isso aqui é um machado de pedra, vocês já viram? E alguns alunos falavam sim, outros falavam não. E o Giovanni falava, como não? Eu mostrei pra vocês. Aí, é verdade. Onde é que tu tava? Com essa expressão eu fazia, as pessoas olhavam assim, não viram sim. Mas é porque às vezes, cara, na sala de aula não é a mesma coisa, né, Giovanni? Eu acho que dá pra entender que nessa idade a atenção foi embora. Quando tu tá no local, aí é outra história. E isso foi um dos relatos que a gente teve, inclusive um dos estudantes que deu a entrevista, ele traz justamente isso, aprender fora da sala de aula, de sair daquele espaço que eles estão rotineiramente, né, todo dia lá numa sala, enfileirado, e de repente tu vai para um espaço desse, né, um sítio arqueológico, uma área aberta, com gramas, com árvores, e a gente está estudando, aprendendo mais sobre o que a gente está encontrando. E um dos exercícios que eu fazia com eles era levar eles numa parte mais alta do sítio arqueológico e mostrar a planície que se formava à frente, mostrar, olha, estão vendo, aqui a gente tem um resquício da paleolagoa, tudo isso aqui era ocupado por água, esses sítios, o mar estava aqui distante, pedia para eles sinalizarem para onde estava, qual direção estava o mar, e depois pedia para eles fazerem esse exercício mental, né, de entender, mas por que esse sítio arqueológico está aqui e não está lá na beira da praia, né? Então a gente entender que o mar, na verdade, né, ou a paleolagoa, em alguns períodos, estava ali muito próximo do sítio arqueológico. Né? É muito pirado de entender isso também, né, cara? Vocês que estudam é muito normal, ok? Pra gente que não tá no dia a dia, tu entender que o mar vinha, que... Tu fala em paleolagoa, a gente nem sabe o que é paleolagoa, né, Giovanni? Tu tem que traduzir quando tu vai falando as coisas assim. A lagoa antiga. Ok. Muito bem. Eu vou convidar a gente ficar falando, porque eu quero falar mais depois sobre a pesquisa exatamente, né? O que a Jimena está levando daqui, como é que foi esse trabalho, mas só para a gente falar um pouquinho mais ainda sobre essa participação dos alunos, eu vou rodar o videozinho que o Marcelinho fez, está sem áudio aqui, só para a gente ir conversando sobre esses momentos, sobre essa recepção dos alunos aqui, que eu estava brincando que o Giovanni vinha recebendo e conversando com eles e dando algumas já orientações, né, dessa turma que vinha passando. E acho que comprovou um pouco daquilo que a gente falou na entrevista da semana passada, que Indiana Jones é uma referência para nós, para eles não tem referência alguma nesse momento, assim, né? Tu sabe que me impressionou, porque em alguns momentos na sala de aula eu perguntava, alguns conheciam. É mesmo? Então provavelmente por causa dos pais, alguma coisa assim, já me impressionava. Tem outros personagens que são uma representação do trabalho do arqueólogo, como Jack Chan, né, outros, que também trazem essa linguagem, mas é uma das coisas que a gente gostava muito de reforçar com eles, né? Eles estão muito focados nos objetos, né? E quando a gente está estudando arqueologia, a gente quer entender os mínimos detalhes. A professora Jimena estuda o micro, né? Entender os detalhezinhos que a gente vai encontrar no sítio arqueológico. Então, mais importante do que o objeto em si é o contexto onde a gente vai encontrar esse objeto. E daí reforça aqui, né, o Bica, porque muitas vezes a gente não tem esse entendimento de maneira geral, né? Entender que aquele espaço, preservar um sítio arqueológico é preservar os objetos todos que estão ali naquele local, porque só assim a gente vai conseguir entender e falar um pouco mais sobre aquela história. Tu imagina se cada um vai lá, retira. E aí, um detalhe muito bacana sobre isso, que a Jimena faz 20 anos da tua primeira escavação aqui, né? Então tu imagina o que veio de tecnologia que hoje te auxilia. Se tivesse sido desmontado há 20 anos, digamos assim, a tecnologia hoje não ia poder mais ajudar. Então, entender que isso essa história vai sendo entendida ao longo do tempo ainda, né, cara? Não, isso mesmo, porque a gente
cada vez que chega num sítio, vai com o que temos disponível, né? De ideias, de perguntas, de métodos que nos vão ajudar. Mas está evoluindo constantemente. E é muito claro para mim agora ver essa diferença, né? Comparando com... Justamente porque eu estive aqui, a gente consegue fazer isso com outros contextos arqueológicos. Mas quando você mesmo esteve num sítio, no campo, 20 anos atrás, e agora como profissional, né? Na época era uma estudante, eu estava me formando só, sabendo todo esse leque de métodos que a arqueologia oferece e poder voltar para o mesmo local, é um privilégio, né? Então, uma experiência muito rica. Muito bacana. Bom, tá aí algumas imagens aí da meninada que ouviram então atentamente aí a palestra da professora. Vou voltar um pouquinho, que aí mostrou ali, né? Aqui, ó. Aí, que tá mostrando justamente o campo de pesquisa. Eu vou pausar aqui para a gente falar um pouco sobre o trabalho daí agora de vocês, então, além de acompanhar. Eu fiquei olhando e explicando no ar para quem está no rádio, porque quem está na live está acompanhando com imagens consegue entender facinho. Quem está no rádio, a gente vai explicar que, por exemplo, está sendo mostrado e quando a gente fala que está tendo uma escavação, um estudo arqueológico, na nossa cabeça, assim, que não trabalha com isso, a gente imagina aquelas grandes escavações que são retratadas por Indiana Jones e outros filmes, né? Que é uma coisa uma cidade sendo encontrada. A escavação aqui é um quadrado de o quê? 1,5 m por 1,5 m, mais ou menos, assim? Esse aí é 2x2. A gente abriu 2 unidades, cada uma de 2 por 2 metros. E baixou 50 centímetros, 60 centímetros? Sim, no máximo. Aqui deu isso, 50, 60. Numa outra escavação foi menos ainda. Foi 10 centímetros. Já começou a aparecer tanto sepultamento humano que a escavação vai muito mais devagar ainda. E aí não dá para aprofundar muito. Esse aqui foi aberto por vocês agora, não é um que já estava aberto e vocês tiram? Não. Esse aqui é totalmente nossa de agora. De agora. E como é que faz para chegar nesse ponto onde tu encontra o material a ser estudado? Como é que tu vai... porque no início começa com um processo mais rápido de escavação, né? Isso. É sorte. É muita sorte. A gente tem uma ideia de onde pode ter o tipo de registro que estamos indo atrás. No caso do sítio é um cemitério. A gente quer procurar sepultamentos humanos. Já sabíamos que naquela antiga área de escavação tinha aparecido muito material. Então, abrir lá em cima foi muito simples. Apareceu o que a gente procurava. A gente afastou alguns metros para norte para ver como é que era. E é isso. Bom, por aqui, porque eu acho que é um ponto alto, porque a visibilidade é boa e vamos começar. E aí a gente vai com muito cuidado, muito controle, até que começam a aparecer os achados. Mas pode ser que apareça, pode ser que não. Então aqui você viu, é 2x2. A gente abre a escavação, mas foca em uma quadra primeiro, meio que de teste. De 1 por 1. Fomos descendo, não aparecia nada. Aí de repente, num perfil, começa a aparecer um fragmento de osso humano. Aí a gente abre, dentro dessa área de 2x2, abre mais uma quadra para chegar nesse fragmento. E assim fomos expandindo até achar essa parte que vocês veem, onde tem todas as pazinhas acumuladas. Aí tem um sepultamento humano. Então a gente achou o que estávamos procurando. Aí está coberto porque estava dando sol para não danificar o registro, mas está aí. E quando tem o sol, se usa se cobrir para o sol também não danificar o material que está estudado, é isso? Sim, principalmente ontem que estava muito sol, estava bem quente, então geralmente a gente coloca... Aí, nesse caso, estávamos escavando o resto da quadra, então nem estávamos mexendo no sepultamento. Foi o André que veio depois à tarde para fazer essa parte da escavação. Então aí se tiramos as pazinhas e colocamos alguma proteção para o sol. Pode ser guarda-sol, gazebos, a gente usa muito também, para que não deixar exposto os restos à intempérie. E qual para a pesquisa aí, é retirado, por exemplo, os ossos ou não? É levado para um outro local para ser pesquisado? Como é que é essa parte da pesquisa que vem depois que vocês encontram ali a parte do sepultamento? Bom, isso tem muito a ver com o tempo que a gente tem disponível e também com os objetivos da pesquisa em si. Então, dependendo de que tipo de análise a gente pretende fazer com o que a gente acha, vale a pena, talvez, exumar o indivíduo inteiro ou talvez só levar aqueles ossos que nos permitem fazer determinadas análises. Não sei se a André quer contribuir. Ele é bioarqueólogo, ele se dedica a essa parte da escavação dos remanescentes humanos. Então também nos guia no que devemos retirar.
Então, o legal da arqueologia é que quando você escava um sítio, você acha coisas das mais diferentes naturezas, né? Ossos de fauna, ossos de esqueletos humanos, artefatos de pedra, microvestígios de pólen, de amido, né? Eu particularmente me dedico a estudar os esqueletos humanos e então a gente faz a exumação desses esqueletos com todo o cuidado e respeito necessário, né? E hoje a gente tem um foco muito grande, especialmente no caso dos sambaquis de forma geral. O grau de fragmentação desses ossos ele é muito elevado, por várias razões, né? O que quer dizer que é muito raro você ter, por exemplo, um esqueleto preservadinho nisso. Isso, pelo menos na sua integridade total, né, anatômica, com o crânio inteiro, que acaba limitando algumas análises, vamos dizer, propriamente anatômicas. Por sorte, até retomando o que você tinha falado antes, nos últimos 20 anos surgiu uma míriade de novas tecnologias que nos permitem extrair muitas informações de pequenos fragmentos, basicamente análises químicas, né? Particularmente análises do DNA e análise de isótopos, que é um tipo de química que te permite identificar o que esses caras estavam comendo. Opa. Então a gente tem muito interesse de entender, né? A gente na arqueologia tem uma ênfase muito forte na relação do ser humano com o ambiente, né? Como que eles estavam adaptados a esse ambiente, né? E a gente já conhecia muito sobre isso, mas com as análises químicas isso avançou ainda mais. Essas análises dessa pesquisa de vocês agora é que vão ser feitas ainda, por enquanto foi só recolhimento, né? Exatamente. Então esse material ele vai todo ser curado, que a gente chama, que basicamente é o processo de fazer a limpeza, a remontagem, a identificação e a organização, né? E depois o acondicionamento disso de forma adequada numa reserva técnica, né? Normalmente de algum museu. Então a gente tem essa responsabilidade patrimonial. E além disso, né, após esse material estar curado, começa uma série de análises que vão ser realizadas, né, provavelmente na forma de mestrados, doutorados, que em última análise vão virar artigos científicos com resultados que vão trazer novas informações para a gente entender como que eles viviam. Hoje o que se sabe sobre a alimentação deles é que é baseado em frutos do mar. Ximena sabe mais do que eu sobre isso. Na verdade, não. É baseada na pesca. Essas eram sociedades muito especializadas a pesca e a vida em ambientes aquáticos, que basicamente, principalmente, na verdade, as lagunas, um pouco também de mar aberto, mas muito mais ainda o foco nas lagunas, nesses ambientes salobres que permitiam a navegação, os contatos a longa distância, sem estar expostos, né, aos perigos. Mas eles já tinham um domínio de navegação curta, assim? Já, certamente, sim. A gente não encontra os restos das embarcações, porque elas são feitas de material vegetal, né? Podiam ser troncos de árvores ou material, fibras vegetais trançadas, não preserva, porque degrada muito rápido, Mas com certeza sim, havia navegação e a gente consegue ver isso porque a distribuição dos sítios, o João falava da paleolaguna, quando a gente faz a reconstrução do tamanho dessa paleolaguna, é muito claro como os grandes sambaquis eles estão todos ao redor. Como se fosse nas margens, na praia dessa paleolaguna. E conforme essa laguna vai se fechando até a forma que ela tem hoje, os sítios também vão acompanhando e vão se deslocando, acompanhando o fechamento. Isso é um processo que leva umas centenas de anos, né? Então, o foco deles na subsistência eram os peixes, principalmente bagres, corvinas, também miraguaias, tudo que as lagunas ofereciam. E os moluscos, certamente, também eram um recurso que permitia a subsistência, só que é um recurso fácil, é nosso lanchinho o molusco, porque é só ir lá e pegar. Já a pesca demanda de um tempo, um conhecimento, uma tecnologia, artefatos, você tem que saber fazer para poder pescar. E o molusco está sempre ali. Uma pergunta que nos fizeram no programa passado e eu só fui depois, aliás, eram duas perguntas. Uma, por que do sambaqui, né? Se a gente já consegue explicar por que eles faziam esse tipo de não, vou chamar de construção, depois tu me corrige. E se eles usavam isso com algum tipo tipo assim, se moravam em cima, ou tinha algum ritual em cima do sambaqui, ou o sambaqui era simplesmente essa construção para os restos mortais? Porque o sambaqui, a gente acha que nunca vamos responder, porque sambaqui, que é o nosso termo tupi local, né, que significa amontoado de conchas, é a maneira que a gente se refere a esse tipo de sítio arqueológico aqui no Brasil. Mas esse mesmo tipo de sítio arqueológico, que são amontoados de conchas, existem em quase todas as áreas litorâneas do mundo. Então, é uma espécie de universal humano esse hábito de construir com conchas. Então, isso aí é uma pergunta que vai além
dos nossos contextos. Mas, claro, não quer dizer que todo mundo que fez sambaquis com cheiros no mundo inteiro tinha alguma relação, não é nada disso, né? Mas como espécie, os seres humanos tendem a utilizar as conchas para a construção. Mas é isso, cada região tem seu uso para os sambaquis. Então, aqui, por exemplo, em Jaguaruna, que tem os monumentais, os maiores, eles têm muito sepultamento humano. Então, eles serviam como, essencialmente, cemitérios, áreas de deposição dos mortos, dos ancestrais. Mas em outras áreas do litoral do Brasil, o uso não era funerário, era doméstico, era de moradia, de habitação. Outra área onde eu trabalho, que é no litoral norte do Espírito Santo, a gente acha alguns sambaquis como cemitério, com sepultamentos, e outros sem nada, que a gente interpreta então como essa dualidade de uso. Às vezes era moradia, em outros casos era cemitério. Aqui é curioso porque a gente tem só grandes cemitérios e a gente sempre se pergunta, então, aonde moravam? E é uma pergunta também que eu vejo, é onipresente em todas as pesquisas de concheiros, né, que o nome é assim mais genérico para esse tipo de sítio, Brasil afora. E aqui, uma das coisas que eu investiguei quando comecei a trabalhar 20 anos atrás era tentar entender, bom, se estavam, a gente vê onde eles morriam, mas onde que moravam e não se acha. E eu tenho uma hipótese a partir dos estudos microarqueológicos que eu faço, é que essas áreas de moradia não eram necessariamente em cima do sambaqui, e sim em volta. Então a gente tem que pensar no sítio como aquilo grande e resistente que sobrou, mas que o dia a dia desses povos era também tudo em volta dos sambaquis. E o que eles estavam fazendo? Eles moravam nessas planícies próximas dos sítios, e as áreas de moradia, as áreas domésticas, as casas, elas eram destruídas para construir o sambaqui. Então o sambaqui, ele meio que representa esse ciclo de vida inteiro do povo, né? Desde o dia a dia, onde morava, onde pescava, onde dormia, onde descansava, e aquele lugar mais cerimonial, ritualístico, onde depositavam os ancestrais, que eram revisitados para essas cerimônias, que nem a gente quando vai no cemitério e leva flores. Aqui se fazia outro tipo de cerimônias, ia para o sambaqui, fazia um festim, comia, pescava muito, redistribuía com a população local, chamava talvez caciques de outras aldeias, enfim, e isso sim em cima dos sambaquis, e morando em volta. Então é muito difícil achar onde eles moravam, justamente porque era o hábito desse povo destruir a moradia para poder criar esse monumento. E a moradia, assim como as canoas, também devia ser feita de um material que o tempo consome muito mais facilmente. Provavelmente, né? Podia ter isso, estacas, esteios, a gente não sabe. O professor de Blas, que iniciou as pesquisas há 20 anos atrás, ele sempre teve essa hipótese de que eles morariam talvez em palafitas. Né? Então essas casas de madeira elevadas na lagoa, que é uma hipótese muito interessante, porque existe arqueologicamente em outras áreas. E ele sempre foi atrás dessa evidência. Nunca achou uma prova muito clara. Mas é que eu falo para ele sempre, isso foi 20 anos atrás que você teve essa ideia. Os métodos arqueológicos talvez não permitiam achar isso, mas hoje em dia sim, a gente tem outras maneiras talvez de achar essas palafitas. E eu adoraria implementar isso, né? Nem que seja para corroborar essa hipótese que é muito interessante. Uma menina achar um vestígio de uma palafita de 5.000 anos atrás. Eu sei. Tem uma vantagem aí de estar num ambiente extremamente úmido, né? Isso pode ser uma vantagem para a preservação. Se ele ficou num espaço sempre úmido, pode ser que se perpetue por mais tempo, né? Eu acho que essa oscilação, né, de umidade, ele acaba atrapalhando um pouco a preservação desse tipo de vestígio, né? Ô Bica, deixa eu só retomar uma questão ali que tu estava colocando sobre a quadra, que eu acho que é muito importante, né? Quando escavar uma área 2x2, né? Chegar a 50 centímetros e 30 dias pode ser muito absurdo para muitos que nos ouvem, né? Mas quando a gente está escavando, o objetivo nunca é chegar ao final da quadra, né? O objetivo é documentar tudo que a gente está encontrando, né? E por isso que a gente vai de forma tão detalhista, né? Vai tirando isso centímetros por centímetros, né? Milímetros por milímetros, dependendo do local que a gente está escavando, porque a gente precisa realmente documentar tudo aquilo que está encontrando. E por isso que às vezes é muito lento. E daí talvez para alguém que observa, né, aquilo que está sendo feito, parece, nossa, mas que demorados que é esse povo. O que, né? que é usado para escavar aqui, Giovana?
Cara, pincel, espátula de madeira, né? Algumas colheres tipo de pedreiro, só que elas são menorzinhas. Tudo que não vai colocar em risco as evidências que a gente está encontrando. Pai, enxada nem pensar. Talvez a enxada só no primeiro momento para retirar a gramínea. Só isso, né? Porque dali para frente a gente perde muita informação, né? Conforme a gente vai avançando sem esse cuidado, essa acurácia que a gente está usando ali naquele espaço, é possível que a gente vai perder muitas informações. Por exemplo, às vezes a gente vai encontrar sepultamentos infantis que a gente vai encontrar pequenas contas. Nossa. E se a gente está fazendo uma escavação muito rápida, a gente não consegue sequer ver essas contas lá. Eu tive a experiência de fazer uma retirada em bloco de um recém-nascido que a gente fez no Cabeçudas, e depois quando a gente foi para o laboratório, que a gente começou a escavar ele com detalhe, que foi até inclusive objeto de estudo da Renata, que fez o doutorado lá está fazendo doutorado agora no MAI, a gente conseguiu encontrar uma série de informações. Por exemplo, ele estava adornado com contas de concha, coisas que possivelmente a olho nu, assim, no momento lá em campo a gente não encontraria. Porque tem umidade, tem sombra, tem muitas coisas que pode atrapalhar um pouco a leitura dessas evidências. Então, a gente tem que ir com muito cuidado e registrar tudo aquilo que a gente está visualizando. E um outro ponto que eu acho muito importante destacar, que é essa questão todo esse material indo agora para a USP, que vai se transformar, assim, numa fonte riquíssima de pesquisa, né, com mestrados, doutorados, pós-doutorados, e eu acho que mais importante que esse material indo é tudo que retorna para o município, né, Bica? Olha a quantidade de informação que a gente está recebendo, tudo que a gente está descobrindo, né, através, não só a USP, todas as instituições de pesquisa que estão aqui nesse local, né, que atuam aqui nessa região. Então, tudo que retorna é muito riquíssimo. A gente tem esse entendimento que a gente tem hoje sobre a nossa história de longa duração, a história desses povos que vivem aqui, graças a todas essas pesquisas que continuam sendo realizadas, né, e eu acho que isso é um compromisso que a gente na arqueologia tem que ter muito forte, que é mais do que levar esses materiais, é retornar a informação, né? Então, isso foi um cuidado que a gente teve nessa pesquisa, junto com o professor De Blasio, com a professora Jimena, que desde o primeiro momento né, foram muito parceiros nesse sentido, de trabalhar isso com a comunidade. E a gente vai fazer isso cada vez mais forte, né, em todos os projetos, porque a comunidade precisa se apropriar dessas informações. Eu acho que esse é um principal ponto, né? Retornar esse compromisso do retorno da informação para esse território. Eu fui extremamente mal educado, eu ia jogar a culpa pro Joelson, mas eu não posso porque eu falei muito no primeiro bloco, e nós não apresentamos a sexta integrante aqui dessa mesa que está aí hoje representando. É a futura pesquisadora também? Vai trabalhar com vocês na USP também, não? Ela tá gostando, né, Lina? Você tá curtindo vir aqui? Sim? Quer dar um oizinho pro público? Já fez já participou de uma escavação junto com o pai e com a mãe aí, não? Várias? É mesmo? Uhum. Oh, que bacana! E com atenção, com tudo tranquilo, assim, Ximena, de trabalhar? Tranquilo, muito bem. Hoje até ela queria ficar no sítio, ela não queria sair. Queria ajudar a equipe, né, filha? Não era a equipe. Queria passear. Eu queria continuar meu mini sítiozinho na peneira. Um mini sítiozinho na peneira. Que experiência incrível. Desculpa, eu perdi o nome dela. Como é que é o seu nome? Lina. Bem-vinda, Lina. Obrigado e desculpa não ter falado contigo no bloco anterior, tá bom? Fica bravo com a gente, não. Nem todo mundo de rádio é mal educado. Eu e o Joelson que puxamos uma fila ruim aqui. Vamos lá, então. Agora, 11h36. A gente estava falando de muita coisa legal. E eu quero especialmente voltar a falar de um assunto que nós deixamos pendurado da semana passada, Giovan, sobre a importância, ou não sei se de renome seria a expressão correta, dos sítios de Jaguaruna para arqueologia no mundo, cara. Que tu estava falando que não, a gente falou que é muito conhecido no Brasil, e tu estava dizendo, não, cara, vai além desse limite de fronteira do Brasil aqui, a importância desses sítios, né? Ele já tem um destaque forte na pesquisa nacional, né? Como tu bem tinha colocado, né? E esses dias aí que eu e a professora Jimena estávamos em contato, ela estava justamente relatando um pouco dessa experiência, né? De estar em eventos fora do país e ser justamente comentado, né? Sobre a importância desses sítios, né? Para arqueologia e ser reconhecidos inclusive lá fora. Eu acho que a professora
Rimena vai poder compartilhar um pouquinho com a gente, inclusive depois a gente falar das pretensões aí que a gente tem de ter esse diálogo muito mais aberto com a população e pensar na valorização desses sítios, né? Não, de fato, os sambaquis brasileiros, eles são mundialmente famosos, assim, no âmbito da arqueologia global. As pessoas sabem o que é um sambaqui e conhecem pelo nome sambaqui, não pelo nome concheiro ou a sua tradução no inglês. Porque sambaqui é usado só para o Brasil? Só para o Brasil, porque é uma palavra de origem tupi. Então, é uma denominação local que a gente usa aqui corriqueiramente, mas que ficou famosa Brasil fora também. Então, as pessoas associam, inclusive é muito comum ver em livros ou manuais de arqueologia que fazem, sei lá, um raconto de tudo que tem de arqueologia, sei lá, da América ou da América do Sul. E sempre tem um apartado, um capítulo para os sambaquis brasileiros, porque eles são importantes pelo tamanho, pelo volume de informação que a gente tem e porque é uma cultura que representa grande parte das sociedades pré-coloniais da costa atlântica da América do Sul. Tem uma extensão que é inédita para outras áreas do continente. Importante. E daí, com base nisso, Giovan, o que é plano futuro, então? Eu acho que a gente já começou isso, Bica. Primeiro, assim, esse contato com a população aqui no município, com os gestores públicos, como a gente estava comentando mais cedo, né, ter esse contato com a população, que a gente está tentando ampliar cada vez mais, justamente para discutir e construir algo com a população local, o que fazer, né? Ou a gestão desse patrimônio arqueológico, que eu acho que é algo que eu defendo muito, né? O Bica, é construir de forma colaborativa com a comunidade, ou seja, em coautoria com essa comunidade que está presente nesse território, formas, né, de gestão e de utilização desses espaços, né? Que eu acho que a gente defende muito essa boa relação com a comunidade e principalmente com os proprietários, as áreas onde estão esses sítios arqueológicos. Eu acho que a gente tem observado que esse contato, né, esse diálogo com a comunidade, ela tem dado muito mais retorno para a gente do que trabalhar nessa perspectiva muito impositiva, né, do que deve ou não ser feito com o sítio arqueológico, mas construir isso com a comunidade. As atividades educativas, elas auxiliam muito nesse processo de socialização das informações que a gente vem fazendo nas pesquisas arqueológicas, mas principalmente esse contato agora, né, com a comunidade. Claro que isso já, estou falando agora, né, mas isso já ocorre há 30 anos, né, professora, com os proprietários, mas a gente vem intensificando, agora discutindo algumas formas. E a gente pensa, temos muitos sonhos, né, acho que podemos dizer, né, professora? E a gente quer, com certeza, agora, a partir dessa ponte, desse diálogo, construir essas novas formas, né, de se pensar no sítio arqueológico. O Anderson, nosso diretor aqui, o Anderson Botega, citou um tempo atrás de que havia que se consultar os arqueólogos envolvidos para a gente entender o que é possível fazer como visitação para tentar se explorar isso turisticamente, porque diz, cara, muita gente no mundo tem interesse nisso e muitos lugares do mundo conseguem fazer uma exploração turística que acaba gerando renda e parte por aí, de repente abrir essas conversas para ver se é possível fazer um parque dos sambaquis aqui, digamos assim, um roteiro dos sambaquis para quem tiver interesse turístico sem danificar o que está lá e servindo talvez até de incentivo a essa preservação, né? Eu acho que principalmente pensar no roteiro, pensar em mobiliário, pensar em formas, né, de como que vai ser executada essa atividade no local, porque eu acho que um ponto muito importante é a gente ter esse cuidado, né, saber que a gente está trabalhando com um patrimônio que é sensível e se a gente causar um grande fluxo de turista em cima, a gente pode colocar ele em risco. Então a gente pensar antes, mas principalmente pensar em conjunto com a comunidade. Perfeito. Como que a gente pode desenvolver? Porque o Bica, assim, mais do que simplesmente construir algo naquele local, é construir algo que é com e para a comunidade. Então, a comunidade participar desse processo de construção e saber que ela vai poder usufruir desses espaços, e não é meramente somente para o visitante. Né? O da Garopaba está precisando de uma atenção, parece, né? Parece que tem um probleminha de cerca, cercamento não está bom, lá tem alguma coisa prejudicando. A falta de manutenção dessas cercas, e diga-se aqui, não é um problema dessa gestão exclusiva, isso já vem se arrastando por muito tempo, né? Então, por muito tempo ela fica sem manutenção e ela acaba caindo. E quando ela cai, sempre tem
tem um problema aí com as invasões de motocross, jeepcross, né? Então, que acabam utilizando esse espaço como verdadeiras pistas, e cada vez mais, inclusive isso já está ocorrendo, né? Bica, a gente está perdendo esse sítio que antes já chegou a ter 30 metros, a gente está perdendo a altura. Ele já está em torno de 26, 25 metros. Isso está ocasionando, principalmente pelo grande fluxo ali que muitas vezes a gente vai ter de moto, isso vai frouxando aquele sedimento, e depois a ação eólica, que é muito intensa naquele local, vai carregando o sedimento, e cada vez mais a gente vai baixando a altura do sítio. Então eu sempre digo assim, a gente sim tem o maior sítio arqueológico, Sambaqui, mas a gente precisa, em contrapartida, também usar esses espaços e trazer as melhores práticas de gestão e preservação para o patrimônio. Já perdemos um enorme em Laguna, lá onde era o famoso casqueiro, né? Tem um registro fotográfico dele que era gigantesco. Carniça, né? Na Carniça, e virou cal, né? Foi para Caeira. E agora vamos perder outro motocross do jeito que está indo. Então tá bom isso, tá legal. Bacana. Gente, agradecer a Lina, agradecer o André, Ximena e Gilvan. Brigadaço pela vinda de vocês, pela generosidade do tempo aqui para conversar conosco. Sejam bem-vindos, e sempre que vocês puderem ter um tempo de vir para cá, enriquece muito a nossa programação. Obrigado, sejam bem-vindos sempre, cara. Valeu. Voltaremos. Eu que agradeço, né? Muito obrigado pelo espaço. Né? Super obrigada pelo convite, foi ótimo. Valeu. André, primeira vez, seja bem-vindo, cara. Brigadão aí. Prazer. Abraço. Lina, volta aí para conversar com a gente outra hora, tá bom? Fala das tuas escavações aí. Brigadão.